Doutora, a Alana está perguntando qual tipo de violência contra a mulher é mais predominante nos casos de atendimentos na DEAN hoje. Hoje, assim, pelos números, como eu falei, o que a gente vê mais pelos registros é ameaça à lesão corporal. Mas é muito pela materialização, por você se ver como vítima quando você é vítima de uma violência, de uma ameaça, de uma lesão corporal. A lesão corporal é patente, assim, ninguém vai dizer para você que você não foi vítima. Então, justamente por chegar, né, naquele limite, eu acho que todo mundo tem um limite até onde aguenta, né? Mesmo aquelas mulheres que já foram agredidas várias vezes, chega um momento que elas não aguentam. Então, é uma coisa que é mais fácil visualização. Existe um preconceito da sociedade de acreditar na mulher. A mulher tem medo de ser julgada, e às vezes ela tem medo de ser julgada dentro né, de instituições como a DEAN e de outras instituições que deveriam proteger as mulheres. Então, a mulher tem medo do julgamento, ela tem medo de não acreditarem nela. Quando ela é lesionada, ela não tem tanto esse medo porque está ali, né? Tá para quem quiser ver. E a ameaça também, para ela materializar que ela foi ameaçada, para ela entender que aquilo ali foi uma ameaça, que ela foi vítima, é um pouco mais fácil também dela se enxergar. E eu acho que o problema do registro passa muito por ela se enxergar como vítima. É muito comum você ouvir vítima falando assim: ah, mas até ali para mim estava tudo bem. Ele estava me xingando. Assim, eu sei que é falta de respeito, mas Até ali, ok. até ali ok, mas aí ele começou a fazer outra coisa. Então sempre tem um depois, né? Não para por ali. Às vezes fica um longo período por ali e depois aquilo evolui. Então eu atribuo muito, não é porque é o que mais acontece, é porque o que as pessoas têm, acabam tendo né, esse entendimento de procurar ajuda. Chegou num ponto que ela precisa realmente de ajuda. O entendimento, né, do quando vai pro físico, agora eu não tenho mais o que defender, vamos dizer assim. E Às vezes até tem, né? Às vezes até acha que, como a senhora já sim, falou, ele me bateu porque ele tava bêbado, tava sim. estressado. Mas é mais difícil até de esconder das outras pessoas. Então ela passa por aquela vergonha de alguma forma, porque ela vai ter que sair de casa. As pessoas vão ver as marcas, né? E às vezes já ouviram os gritos e vão associar com as marcas, vão saber o que aconteceu. Então, às vezes, tem muita vítima que não vai à delegacia porque tem vergonha. Tem vergonha do que a família vai pensar, tem vergonha do que os vizinhos vão pensar. Quando é uma violência física, a vergonha dela cai por terra, porque as pessoas vão ver. As pessoas que estão próximas, elas vão ver que ela foi vítima. Mas quando eu acho que quando é uma coisa mais restrita, né? Dentro de quatro Dentro de paredes casa. ali, que ele se apresenta como um príncipe encantado para a família, para os amigos, aí a mulher fica como, nossa, não vão acreditar em mim. Não vão Né? acreditar Então, e às vezes até ela não acredita. Exatamente. Ela começa a se questionar, mas será que foi isso mesmo? Será que eu não estou exagerando? Aí às vezes ela conta pra alguém e a pessoa fala: não, mas você tá exagerando, mas ele é tão bom pra você, ele faz tal coisa pra você. Acontece, né? E às vezes ela vai diminuindo aquilo. Não, eu acho que nem foi isso tudo, eu acho que eu que não estava bem no dia. Isso pode acontecer. E como não deixou marca, não deixou nada aparente, aí você fala assim: eu acho que é o problema da violência psicológica, porque às vezes até ela começar a perceber que aquilo ali está sendo reiterado, que aquilo ali está trazendo sofrimento. Porque o sofrimento é uma coisa fluida, né? Um dia você pode estar, né, não tão bem, outro dia você... Aparentemente tá Você bem, fala tá assim, feliz gente, eu por tô alguma bem, coisa. aí acontece uma coisa boa, fala assim, não, aí ele faz uma coisa boa pra você, fala, não, mas ele nem é tão ruim, tá vendo? Ele fez tal coisa boa pra mim. Aí ele faz de novo, aí cada vez vai ficando mais grave, né? Vai te diminuindo mais, e até você se perceber como vítima é mais difícil. Por isso que o volume de violência, de registros de violência psicológica é menor. Mas não significa que não seja maior na prática. Que não, entendi, Que que não não aconteça. aconteça. É só mais difícil de ser denunciado. E chegam muitas mulheres com depressão, já no ponto da depressão, assim, na delegacia? Existe principalmente relacionamento mais longo, né? Quando a mulher chega lá com relacionamento, às vezes chega mulher com relacionamento de 25 anos, já chegou mulher com relacionamento de 50 anos, com filho, com neto. Então, assim, para ela sair daquilo dali é muito difícil. É muito difícil. Normalmente, essas pessoas né, que vão à delegacia, assim, naquele afã de resolver, naquele primeiro momento ali, são relacionamentos mais curtos, né? E são normalmente as pessoas que voltam atrás. Quando a mulher, já de muito tempo, ela vai, dificilmente ela volta atrás, porque ela já pensou e já repensou aquela decisão várias vezes. E para ela chegar ao ponto de ir lá, porque ela realmente vai, ela já viu todos os prós e os contras, e ela resolveu que agora ela vai seguir em frente, né? E acontece, assim, de muito tempo. Só que muitas vezes ela passou por aquela violência psicológica, muitas vezes violência física,
Imagina, geração passada, uma pessoa que é casada há 50 anos, né? É. Ela vivenciou a violência praticamente o relacionamento todo dela. Ela não conhece um relacionamento diferente daquele. Acha É uma que aquilo vida, dali é né? o normal. Foi uma vida. É uma Exatamente. vida inteira, E ao lado às de uma vezes são pessoa. os filhos que alertam ela que aquilo dali não tá bom. E os filhos cresceram naquele ambiente de violência, vendo a mãe passar por violência. E muitas vezes eles, adultos, vão falar: mãe, você não precisa passar por isso. Às vezes as mães são levadas pelos filhos à delegacia. Mas muitas vezes elas acreditam que aquilo dali é o relacionamento. Todo relacionamento é assim. Todo mundo vai ter algum defeito. Nenhum relacionamento é perfeito. Fulano também vive isso. Mas de vez em quando acontece da pessoa se perceber. Eu acredito realmente que seja, né, o filho, alguém que ela tenha muito apreço, que tenha mostrado para ela que aquilo ali não é normal, que não é natural. Às vezes a pessoa até percebe, mas fala assim: ai, gente, eu vou me separar. Agora, né? depois de 25 anos. Vem o medo de ficar Medo sozinha. de ficar sozinha né? e passou a vida toda vivendo aquilo dali. Você acaba, não é que você normaliza, você naturaliza muitas vezes a violência. Porque você está inserido naquilo dali. Você, né, é diário. Né? Agora, sim, no caso, a gente consegue mapear aonde A violência começa? Não, mapear que eu falo assim, de localidades que conseguem ir mais à delegacia. São mais a região central. Região central, né, a parte mais central, Jardim Carioca, aquela região de Guarulhos. Quando você vai para a zona rural, assim, os lugares mais afastados, é mais difícil de chegar. E quando chegam, são situações mais graves. Dificilmente uma mulher lá de Travessão, uma mulher lá de Rio Preto, né, lá do Quilombo, vai vir à delegacia fazer um registro de uma ameaça, de uma injúria, de alguma coisa assim. Não significa que não esteja passando. Ela Não, só ela tá passando. não denuncia. Exatamente. E o problema todo é esse, que vai acontecendo e cada vez vai ficando mais grave, mais intenso. E quando chega pra gente, é uma situação que é mais grave, assim, que é uma situação que poderia ter sido evitada. Não necessariamente, eu não falo só de feminicídio, mas às vezes uma agressão física mais grave mesmo, uma coisa, né? Porque tem agressões físicas e agressões físicas. Todas elas são muito preocupantes, mas assim, tem umas que você fala assim: gente, por pouco esse homem não matou essa mulher. Né? Então, assim, tem situações assim que são mais... Tem homens que são mais violentos, né? Que tem agressão que é mais intensa, que causa mais danos àquela mulher, que causa, às vezes, tem intervenção de outras pessoas da família. Então, assim, são situações que são mais graves, assim. Nossa, eu fico imaginando como que deve ser para ela, né? Todos os dias, talvez, lidar com essas situações, né? Acaba requerendo um pouco do meu emocional também, assim. Não só do meu, né? De todos os policiais que trabalham lá. E você fica tentando, de uma certa forma, a gente fica tentando, não é filtrar, não é que é mais importante. Cada vida, eu falo assim, independente de quantas pessoas entrarem ali, cada vida é importante, né? Porque a gente não sabe, como eu falei, o agressor não tem... a gente não consegue identificar, de eu bater o olho, olhar para ele e falar assim: não, esse daí pode fazer alguma coisa, aquele dali não. Então, a gente tem que... Só que a gente, de certa forma... que a gente trabalha com isso, a gente fica tentando prever o que pode acontecer naquela situação dali. De que forma que a gente pode atuar quando a gente vê que, né, uma situação ali pode acontecer, tem uma chance maior de acontecer um problema, de que forma que a gente pode prevenir para que aquilo não ocorra. Não se torne algo ainda pior, né? Exatamente, só que você acaba se envolvendo, né? Você meio que se envolve emocionalmente com aquilo dali. E todos os dias você vendo situações assim, e situações que você fala assim: meu Deus, será que eu poderia ter feito diferente? Será que em tal situação caberia aquela situação que ocorreu recentemente do rapaz que se matou, né? Sim. Era uma situação que ele tinha sido preso por perseguição, não tinha agressão física, não tinha relato, né, de agressão física anterior, nem de ameaça, ele só queria voltar com ela. Então, assim, no momento que eu recebi a primeira ligação, que ele tinha, né, pego a moça dentro do coisa, foi um desespero de todo mundo, porque você se envolve com aquilo dali. Eu me lembrava do nome dele. E passam pela delegacia todos os dias. Eu me lembrava do nome dele e do nome dela. Eu falei: meu Deus do céu, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava sentada, estava em casa, era 8 horas da noite, o telefone tocou, falou: ele sequestrou ela. E, assim, até ali a gente não tinha notícia. Tinha notícia, sim, de perseguição. A gente ficou realmente preocupado, porque ele não aceitava, né, o relacionamento. É lógico que eu não queria que o desfecho fosse daquela forma, mas a nossa primeira preocupação foi se ele fizer alguma coisa com ela.
E eu acho que poderia ter acontecido se eles não tivessem sido encontrados pela polícia rápido, sabe? Então, assim, a gente nunca sabe o que passa na cabeça da pessoa, Sim. né? Numa situação dessa. Nunca teve uma ameaça com arma anterior, né? Nunca teve uma situação, assim, né, mais grave. Descontrole do nada, Existia, assim. de fato, um descontrole dele, porque ele queria ela de volta de qualquer jeito, mas, assim, ele falava que era amor. É lógico que aquilo não é amor, é por isso que eu falo, assim, o relacionamento, às vezes, muitas vezes controlador, de muito ciúme, de não aceitar, isso passa, né, do que é saudável. Aquilo ali vira uma obsessão. E a gente não sabe o que uma pessoa é capaz de fazer quando ela está obcecada por outra, né? Vide esse caso. Talvez, se a polícia não tivesse chegado, né, será que ele teria só se matado? Ele ter se matado já foi muita coisa, mas será que ele não teria feito alguma coisa com ela? Por que ele levou ela para lá? Né? Como é que ficou a cabeça? A gente tem que pensar em tudo, né? Como é que ficou a cabeça dessa vítima depois de ter vivenciado isso, ter visto um ex-companheiro se matar na frente dela? Sim. Né? Então, assim, são situações como, né, como essa, estou citando essa, é um exemplo só, mas são coisas que acabam que, de certa forma, ficam na gente também. Depois eu fiquei pensando, falei, meu Deus, será que, né, que ela está sendo assistida? Aí me falaram que ela estava sendo assistida pelo Luciano e tal, eu fiquei um pouco mais tranquila. Porque, assim, é uma coisa que você não esquece. Como é que você esquece uma cena dessa? Como é que fica o psicológico de vocês que trabalham ali? É difícil, assim, até tem policiais, né, que trabalham lá há muito tempo. E eu acho, assim, é a minha opinião pessoal, eu acho que você primeiro tem que gostar daquilo que você faz, você tem que ver um propósito naquilo dali. Não dá para você estar ali como se fosse mais uma delegacia, né? Eu fiquei muito tempo na 134, passei pela 146, são delegacias diferentes. Não é que você não vai se envolver com as histórias da vítima, mas é uma situação, violência doméstica é uma situação que você acaba se envolvendo porque a vítima já chega com um relato que é muito emocional também, não é só o crime. Ela não chega ali simplesmente te relata o fato, ela vai te relatar boa parte da vida dela. É diferente de quando você é furtado, seu celular é furtado na rua. Você vai à delegacia fazer o registro do furto, você vai lá contar. Eu estava passando na rua, passou uma pessoa, correu, pegou meu celular, acabou, a história acabou ali. Né? A investigação vai se dar por ali. Você não tem um envolvimento emocional com aquele autor, você nem sabe quem ele é. Então, assim, aquilo ali não tem um apelo emocional para a vítima, muito menos para o policial. Né? Então, para a gente conseguir separar, é difícil. Porque tem o lado humano também. Vocês estão ali. Você se coloca, né? E você se coloca no lugar da pessoa e mais. Você se sente um pouco responsável por aquela pessoa. Ainda que eu não tenha como vigiar aquela pessoa 24 horas por dia, eu me sinto responsável por cada uma das pessoas que estão ali. De que algo grave não aconteça. Eu não quero que aconteça nada com nenhuma vítima que vai ali. Eu espero que nenhuma delas volte a ser ameaçada, que nenhuma delas volte a ser agredida. E, assim, eu vou fazer o que eu posso, o que está ao meu alcance, né? Até porque eu tenho minhas limitações, né? Sim. Até as limitações legais. Eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para dentro do que é possível fazer que aquilo não volte a acontecer e que aquilo não se torne um crime mais grave. Mas, logicamente, existem situações que que aquilo ali fica martelando na sua cabeça. Assim, fica preocupado com o que pode acontecer depois. Tem situações que às vezes a gente, né, eu acabo entrando em contato com o promotor, acabo entrando em contato com o juiz para tentar acelerar alguma coisa assim, porque você fica realmente Preocupado. Né? Fala assim, gente, se não for feito alguma coisa, algo grave pode acontecer. E, lógico que eu não tenho como prever de todos, tá? Mas, assim, tem situações, como eu falei, assim, tem muitos agressores que são envolvidos com tráfico de drogas, que já têm homicídios, né? Então, aquilo ali te acende um alerta, tem que acender, e é importante que a gente tenha esse alerta, né? E além da vítima em si, da companheira, pode afetar muitas outras pessoas, os familiares, os filhos, os pais, Todo mundo mundo sofre tá junto com envolvido. ela, né? Quem tá ali com a vítima sofre junto com ela, porque você não quer ver uma pessoa que você gosta passar por aquilo. Você fica com medo. E muitas vezes a atitude deles é amedrontar as pessoas por quem a vítima tem algum apreço. Né? É ameaçar a família, ameaçar pai, mãe, filho. De alguma forma desestabilizar aquela vítima. E às vezes até por medo dele fazer alguma coisa com terceiros, às vezes não é nem com ela diretamente, mas ela acaba não agindo. E não dá pra subestimar, né? A verdade é essa. Não subestime, porque a gente não sabe a que ponto que o ser humano é capaz de chegar. A gente não sabe. Infelizmente, a gente não tem como prever. Às vezes, aquela pessoa que parece inofensiva é justamente aquela que por alguma razão vai perder a cabeça, vai fazer uma doideira. E a gente não quer pagar para ver. Por isso a importância, né, do olhar,
né? Mas não é fácil, assim, especialmente para os policiais que estão ali naquele primeiro atendimento. É muito pesado. A carga de, né, de emoções que chegam as coisas ali chegam muito quando acabaram de intensas, sim. acontecer. A grande maioria acabou de acontecer. A pessoa está emocionada com aquilo, está revivendo aquilo dali. Então, assim, é difícil, né? Para ficar muito tempo, eu falo assim para eles, tem que ter realmente um rodízio ali de quem faz aquele primeiro atendimento. Primeiro tem que ter capacitação, né, para você ter esse olhar, você não se tornar uma pessoa fria, né? Você tem que conseguir balancear isso que é muito difícil, você ter esse equilíbrio. Você não se envolver totalmente ao ponto de você acabar se fazendo mal, né, de certa forma, mas você também não se tornar uma pessoa fria, que tudo é mais do mesmo, sabe? Não ser mais um número, né? Porque senão as pessoas viram números. E ali as pessoas não são números, né? É importante a gente estar dentro de uma delegacia. A história de vida daquela pessoa é a história de vida daquela pessoa. Aquilo dali, talvez para mim, que não estou vivendo aquilo dali, eu falo assim, mas isso aqui nem é tão grave. Mas para aquela pessoa dali e pode ser que seja realmente, né? Talvez um olhar mais, né, mais próximo, mais apurado daquilo ali vai mostrar que aquela pessoa dali tá vivenciando uma coisa que talvez ela não consiga nem traduzir em palavras. Então, às vezes a gente vê um monte de papel, né? A gente trabalha com muito papel, assim. Papel que eu falo, hoje em dia é tudo eletrônico, mas não deixa de ser papel. Então, assim, eu tento ver o que está por trás daquilo dali que está escrito. Porque muitas vezes a forma como está escrita, você não consegue absorver totalmente o que aquela pessoa está passando. E, às vezes, uma violência psicológica está ali nas entrelinhas. Então, você precisa ter muita atenção com o que você está fazendo. E acontece, doutora, assim, de vocês, né, na delegacia, ele querer fazer algo a mais e não conseguir, não poder, por conta das leis, do limite ali que é permitido? Então, a gente faz o que a gente pode, né? Todos os policiais lá, a gente tem reuniões constantes nesse sentido de tentar prender, e a gente fala sempre isso, por quê? Para as vítimas também saberem de que a gente tem esse objetivo, né? Acabou de acontecer, o fato aconteceu, existe a situação de flagrante, a gente vai tentar prender. Nem sempre a gente consegue, né? Hoje o pessoal tentou prender 2 pessoas e não conseguiu. Acontece com frequência. Mas a gente vai tentar, a gente vai fazer o nosso máximo. E existindo fundamento, ainda que vá ser negado, ainda que vai demorar, eu não sei o que vai acontecer porque não depende só de mim. É uma engrenagem, né? Eu peço, o MP opina e o juiz decide. Então, assim, mas eu vou continuar pedindo aqueles casos que eu ver que realmente não tem jeito para aquela pessoa, né? Que ele precisa ser preso para dar paz para aquela vítima, eu vou continuar pedindo. Então, assim, não existe uma limitação. O máximo que pode acontecer é eu não conseguir aquilo que eu queria. Mas, assim, né? A gente vive num Estado democrático de direito, então eu só me resta aceitar, né? Eu faço aquilo que me cabe. Situações mais graves, a gente sempre, os policiais todos, né? O pessoal já trabalha lá há muito tempo, já sabe como é que funciona. É tentar dar celeridade. É um volume muito grande. A gente já passou de estar com quase 2.500 ocorrências esse ano. E nós temos 15 policiais trabalhando. 15, são 8 só no plantão. Então, assim, eu tenho pouquíssimos policiais para trabalhar em inquérito. E aquele primeiro atendimento é só o primeiro atendimento. Depois tem aquilo ali muita tudo coisa depois. desenrola, tem muita coisa para fazer depois. A gente ainda tem um monte de diligência para cumprir depois que vem no Ministério Público. Então, assim, é um sem número de trabalho que a gente, infelizmente, não dá conta de tudo. Mas tem situações, assim, que a gente tenta fazer sair mais do que entra. Né? Nosso propósito é esse, é tentar dar vazão. Eu não posso receber 2.500 e mandar embora 2.000. Então, assim, a minha meta é sempre mandar mais do que entrou, né? Porque tem, né, dos anos anteriores, né, as coisas vão se acumulando, vem coisa que volta da justiça, mas a gente está sempre entendendo que ali está uma vida, né? Então, a gente precisa fazer a nossa parte. Eu não vou resolver os problemas de todo mundo, quem me dera se eu pudesse, mas, assim, a minha parte eu tento fazer.